Nunca imaginei que minha própria nora seria minha salvação. Por 23 anos construí uma família que pensei ser sólida como pedra. Criei 3 filhos com amor. Trabalhei em 2 empregos para dar o melhor futuro possível, acordando às 5 da manhã para limpar escritórios antes de ir para meu trabalho na escola. Quando meu caçula João trouxe Amanda para casa há 5 anos, pensei que finalmente veria minha família completa. Ela parecia doce, educada, sempre concordava comigo em tudo, elogiava minha comida e perguntava receitas. Mas havia algo nos olhos dela que eu não conseguia decifrar, uma frieza disfarçada que me deixava inquieta. As coisas mudaram depois do casamento. João começou a se afastar, as visitas ficaram raras, e quando vinham, Amanda sempre encontrava uma desculpa para cortar a conversa. Dona Helena, a senhora entende que João precisa focar na nossa família agora, né? A gente tá construindo nosso cantinho. Aquele sorriso forçado dela me gelava por dentro. Era como se cada palavra carregasse um significado oculto que só eu percebia. Os outros filhos também se tornaram distantes. Marcos parou de me ligar todo domingo como fazia há anos. Carla cancelou o almoço de aniversário pela 3ª vez consecutiva, sempre com uma desculpa diferente. Eu me perguntava o que estava acontecendo, porque de repente me sentia uma estranha na minha própria família, como se tivesse cometido algum crime terrível que não conseguia lembrar. Na festa de Natal do ano passado, percebi os sussurros que paravam quando eu chegava perto, os olhares que se desviavam quando eu tentava participar das conversas. Meus netos, que antes corriam para me abraçar, agora mal respondiam quando eu falava com eles. Era como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria casa, como uma sombra que incomoda apenas por existir. Então Amanda me procurou numa tarde de quinta-feira chuvosa. Apareceu na minha porta com os olhos vermelhos, as mãos tremendo e a voz embargada. Dona Helena, eu preciso contar uma coisa. O que eu fiz com a senhora? Eu não aguento mais carregar esse peso. O que ela revelou naquele dia mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Amanda entrou na minha sala e se sentou na mesma poltrona onde costumava fingir interesse pelas minhas histórias. Desta vez, porém, não havia aquele sorriso artificial. Ela respirou fundo e disse: Dona Helena, eu menti para seus filhos sobre a senhora. Eu contei coisas que não eram verdade. Meu coração disparou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Que tipo de mentiras, Amanda? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas por dentro estava desabando. Ela começou a chorar. Eu disse que a senhora falava mal de mim quando eu não estava presente, que a senhora reclamava do meu jeito de cuidar da casa, da minha comida, do meu trabalho. Disse que a senhora me chamava de interesseira pelas costas e que não me considerava boa o suficiente pro João. Cada palavra era como um soco no estômago. De repente tudo fazia sentido. Os olhares estranhos, o afastamento gradual, a frieza crescente dos meus próprios filhos. Eles achavam que eu era uma sogra tóxica, uma mulher amarga que atacava a esposa do filho pelas costas. Mas por que, Amanda? Por que você fez isso comigo? Minha voz saiu quebrada, carregada de uma dor que vinha se acumulando há anos sem eu entender o motivo. Ela limpou as lágrimas e olhou direto para mim. Porque eu tinha medo que eles gostassem mais da senhora do que de mim. A senhora sempre foi o centro da família, Dona Helena. Todo mundo te admira, te respeita. Eu me senti pequena perto disso. Naquele momento entendi que muitas mulheres passam por situações parecidas, sendo julgadas por versões distorcidas de si mesmas, e é por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação que mostra como a verdade pode estar escondida nos lugares mais inesperados. Mas Amanda ainda não tinha terminado. O que ela disse em seguida me mostrou que essa história era muito mais profunda do que eu imaginava. Dona Helena, tem mais uma coisa. Amanda secou o rosto com as costas da mão e sua voz ficou ainda mais baixa. Eu não fiz isso sozinha. O João, ele sabia de tudo. Senti meu mundo desabar completamente. Meu próprio filho, aquele menino que eu embalava no colo quando tinha pesadelos, que me ligava chorando quando brigava com as namoradas, que me pedia conselhos sobre trabalho e me chamava de melhor mãe do mundo. Esse mesmo filho havia participado ativamente da minha humilhação. Como uma faca sendo torcida no peito, a dor se intensificou de uma forma que eu nunca havia experimentado. Ele sabia e não fez nada para me defender. As palavras saíram como um sussurro desesperado, carregadas de uma incredulidade que me fazia questionar tudo o que eu pensava conhecer sobre meu próprio sangue. Eu precisava entender como tinha chegado a esse ponto, como uma família que construí com tanto amor e sacrifício havia se transformado em algo tão doloroso e irreconhecível. Amanda balançou a cabeça lentamente,
como se cada movimento pesasse toneladas. Pior que isso, Dona Helena. Ele me encorajava. Dizia que era melhor assim, que a senhora era muito controladora e que precisava aprender a dar espaço. Ele achava que se os irmãos se afastassem da senhora, todos ficariam mais livres para viver suas próprias vidas, sem se sentirem culpados ou pressionados. Controladora. Eu, que sempre respeitei as escolhas dos meus filhos, que nunca interferi nos relacionamentos deles, que só queria estar presente nos momentos importantes. Controladora porque oferecia ajuda quando precisavam, porque perguntava como estavam, porque os amava sem condições e sem cobranças. A palavra ecoava na minha cabeça como uma acusação injusta que havia moldado a percepção de toda a minha família sobre quem eu realmente era. As lembranças começaram a se reorganizar na minha mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Marcos evitando meus telefonemas não era porque estava ocupado demais com o trabalho. Era porque acreditava que eu estava sufocando com minha atenção. Carla cancelando nossos almoços não era por compromissos inadiáveis. Ela realmente pensava que eu estava sendo invasiva ao querer manter nossa tradição mensal. Durante 3 anos inteiros vivi acreditando que havia feito algo terrivelmente errado, analisando cada conversa, cada gesto, cada palavra, tentando descobrir onde tinha falhado como mãe. Passei noites inteiras acordada me questionando, me culpando, me sentindo pequena e inadequada, como se minha existência fosse um fardo para as pessoas que mais amava no mundo. Mas enquanto Amanda continuava falando, uma mudança estranha começou a acontecer dentro de mim. A dor estava dando lugar a algo que eu não sentia há muito tempo, uma clareza fria e determinada. E o que Amanda me contou em seguida confirmou que minha intuição de mãe estava certa desde o início. Dona Helena, eu gravei algumas conversas. Amanda tirou o celular da bolsa com mãos trêmulas. Eu não sabia o que fazer com isso, mas agora eu sei que a senhora precisa ouvir. Meu coração acelerou novamente, mas desta vez não era só dor. Havia uma expectativa estranha, como se finalmente as peças estivessem se encaixando no lugar certo. Amanda apertou o play e a voz do meu próprio filho ecoou pela sala silenciosa. Manda ela parar de ligar tanto, Amanda. Fala que ela tá sendo pegajosa. Minha mãe sempre foi assim, quer controlar tudo. É melhor a gente se afastar mesmo. A voz dele soava fria, calculista, completamente diferente do menino carinhoso que eu conhecia. Ouvi minha respiração falhar. Era surreal escutar meu filho falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser removido da vida dele. Mas o que veio em seguida me chocou ainda mais. E olha, se os meus irmãos perguntarem alguma coisa, você fala que minha mãe disse que eles são os ingratos mesmo, que ela só ajudou eles a vida inteira esperando algo em troca. João riu de uma forma que me gelou o sangue. Ela nunca disse isso, mas eles vão acreditar. Conheço meus irmãos. Amanda pausou a gravação e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Dona Helena, ele manipulou a família inteira. Eu fui só a ferramenta que ele usou. Ele sabia exatamente o que dizer para cada um dos seus filhos para que eles se afastassem da senhora. Naquele momento, uma mistura de raiva e alívio tomou conta de mim. Raiva pela traição, mas alívio por finalmente entender que eu não estava louca, que minha intuição de mãe havia captado algo real desde o início. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, porque reconhecem a dor de ser julgado injustamente por quem mais deveria nos proteger. Mas por que João faria isso? Porque meu próprio filho orquestraria minha exclusão da família que eu mesma construí. Amanda ainda tinha mais revelações que me fariam entender a verdadeira motivação por trás de toda essa crueldade calculada. O que ela me mostrou em seguida revelou um lado do meu filho que eu nunca imaginei que existisse. Amanda respirou fundo e continuou revelando a verdade que eu tanto precisava ouvir. Dona Helena, o João está com dívidas. Muitas dívidas. Ele perdeu dinheiro em apostas online e agora deve para pessoas perigosas. Meu estômago se revirou. Apostas. Meu filho, que sempre pareceu tão responsável, tão centrado, havia se perdido no vício e agora estava destruindo nossa família para esconder sua vergonha. Ele sabia que se a senhora soubesse da situação real dele, a senhora ia querer ajudar. E ele também sabia que os irmãos iam descobrir e ia dar confusão. Então ele bolou esse plano. Amanda mostrou mais mensagens no celular. Veja só o que ele mandou para um amigo. Li as palavras que pareciam ter sido escritas por um estranho. Se eu conseguir afastar minha família da minha mãe, ninguém vai saber dos meus problemas. E se precisar de dinheiro depois, posso dizer que ela tá doente, que precisa de ajuda, e pedir emprestado sem ninguém desconfiar. A frieza daquelas palavras me cortou como navalha.
Meu próprio filho havia planejado usar minha suposta doença como desculpa para conseguir dinheiro da família. Ele estava disposto a me fazer sofrer, a me isolar, a destruir meus relacionamentos mais preciosos, tudo para manter suas mentiras em segredo. Fechei os olhos e vi os últimos 3 anos passando como um filme. Cada telefonema recusado, cada convite cancelado, cada olhar frio dos meus filhos. Tudo havia sido orquestrado por João. Ele havia envenenado meus outros filhos contra mim, transformando meu amor maternal em algo que eles viam como sufocante e tóxico. Mas enquanto a dor se intensificava, algo mais forte começou a crescer dentro de mim. Uma determinação que eu não sentia há décadas. João tinha calculado tudo, exceto uma coisa. Ele havia subestimado completamente a força de uma mulher que construiu uma família inteira sozinha, que sobreviveu a preconceitos e dificuldades que ele nunca imaginou enfrentar. Amanda ainda não havia terminado suas revelações. O que ela me mostrou em seguida me fez entender que eu tinha mais poder nessa situação do que qualquer um deles poderia imaginar. As palavras de Amanda ecoavam dentro de mim como sinos pesados batendo em uma igreja vazia. Eu sentia cada uma ressoar no corpo inteiro, misturando dor e alívio, como se finalmente alguém tivesse aberto uma janela em um quarto onde eu respirava sufocada há anos. A revelação dela não apenas explicava o afastamento da minha família, mas também desmontava a imagem que eu mesma havia construído de João. Meu menino, o que tantas vezes dormiu no meu colo, agora aparecia diante de mim como um estranho, quase irreconhecível. Eu me lembrei das manhãs em que ele descia para a escola com a mochila maior do que o corpo, pedindo que eu o esperasse na janela até virar a esquina. E agora, era esse mesmo filho quem tramava para me isolar, como se eu fosse um fardo. O contraste me atravessava como uma lâmina, o amor antigo contra a frieza presente, a lembrança luminosa contra a sombra que se erguia diante de mim. Enquanto Amanda falava, imagens vinham à minha mente sem controle. Eu me via caminhando em um corredor estreito, onde de um lado pendiam retratos emoldurados da infância dos meus filhos, e do outro, espelhos rachados que refletiam rostos distorcidos, acusadores. Cada passo me fazia oscilar entre o calor da lembrança e o gelo da realidade. O medo também se infiltrava, sutil. O medo de encarar os outros 2 filhos e perceber nos olhos deles não apenas a distância, mas a crença de que eu era realmente a mãe sufocante que João descrevera. Era um medo que queimava mais fundo do que qualquer outro, o de ser julgada injustamente pelas próprias criaturas que carreguei no ventre. Mas junto desse medo havia também um fio de esperança, tênue como a chama de uma vela. Talvez aquelas gravações fossem a prova de que eu nunca havia enlouquecido, de que minha intuição não havia mentido. Era um estado de suspensão, como estar em uma ponte balançando sobre um abismo. O vento forte ameaçava me lançar no vazio, mas ao longe eu podia enxergar uma faixa de luz, como se algo estivesse prestes a romper a escuridão. E essa expectativa, misturada ao pavor, me mantinha firme, aguardando o instante em que a verdade inteira se revelaria. As gravações que Amanda me mostrou ficaram girando dentro da minha mente como uma roda que não parava. Eu escutava a voz de João repetidamente, e cada vez parecia mais clara a distância entre o filho que eu lembrava e o homem que agora se revelava. Era como se eu estivesse diante de um palco em que a peça inteira tivesse sido ensaiada para me excluir, e de repente as cortinas se abrissem para revelar o mecanismo escondido. Perceber aquilo trouxe um peso novo para minha respiração. Não era apenas a dor de mãe, era também a consciência estratégica de que eu tinha, enfim, algo concreto em minhas mãos. Até então, meu sofrimento parecia invisível, subjetivo, algo que os outros poderiam negar dizendo que era exagero da minha parte. Mas aquelas gravações eram diferentes. Eram matéria, prova, verdade que podia ser ouvida por qualquer um. E isso mudava tudo. Passei dias lembrando de cada situação em que me senti diminuída, cada encontro em que as conversas se encerravam assim que eu chegava, cada gesto de afastamento dos meus filhos. Agora, com as palavras de João registradas, eu conseguia enxergar como essas reações tinham sido cuidadosamente cultivadas. Era como caminhar por um jardim aparentemente espontâneo e descobrir que cada erva daninha fora plantada de propósito. O contraste entre esforço e retorno se tornou claro. Anos de dedicação, de noites mal dormidas, de refeições apressadas para garantir o conforto deles, agora se encontravam frente a frente com a reação fria de quem me descartou. E, no entanto, esse contraste não me paralisava mais. Pelo contrário, ele me lembrava de que havia força no simples ato de resistir. Enquanto pensava em tudo isso, me ocorreu que talvez outras pessoas já tenham sentido essa mesma mistura de dor e clareza, essa oscilação entre ferida e estratégia. É nesse ponto que muitos sentem vontade de deixar suas próprias reflexões ecoarem, quase como se cada comentário fosse também uma forma de reconstruir algo dentro de si. E eu, no silêncio do meu quarto,
Comecei a sentir que a história estava se encaminhando para um momento em que nada mais poderia ser escondido. A tensão crescia como um fio esticado até quase se partir, e eu sabia que a ruptura estava prestes a acontecer. Com as gravações guardadas no meu celular, comecei a enxergar minha casa e minha família de outra forma. Era como se eu tivesse colocado novos óculos e, de repente, cada gesto, cada frase dita nos últimos anos, revelasse o veneno que estava escondido ali desde o início. Lembrei de quando Marco se afastou, justificando falta de tempo, e de quando Carla começou a inventar desculpas para não me visitar. Antes eu me culpava, pensando que tinha falhado como mãe. Agora, via claramente que eram sementes de desconfiança plantadas por João, regadas pacientemente até que florescessem em distanciamento. Essa percepção me trouxe uma estranha mistura de dor e lucidez. Por um lado, eu chorava pela perda da imagem que tinha do meu filho. Por outro, me fortalecia saber que não estava errada, que minha intuição não havia sido delírio. Era como estar em um quarto escuro por anos, e de repente, alguém abrir uma janela, deixando a luz revelar cada detalhe do pó acumulado. A visão podia ser dolorosa, mas também era libertadora. Ainda assim, a clareza não eliminava o desafio. O que fazer com aquelas provas? Mostrá-las de imediato? Esperar o momento certo? A resposta não vinha fácil. Eu sentia que cada passo precisava ser calculado, porque a mesma família que me virou as costas poderia também se recusar a enxergar a verdade, mesmo que ela estivesse gravada. Era como segurar uma chama delicada em meio ao vento. Qualquer movimento brusco poderia apagá-la. As noites voltaram a ser de vigília. Eu deitava e ficava olhando para o teto, vendo as sombras se moverem com a luz da rua. Às vezes, me parecia que aquelas sombras formavam figuras conhecidas. Os rostos dos meus filhos, os abraços de infância, o riso que agora se perderá. Outras vezes, as sombras eram monstros, distorcendo as lembranças em pesadelos. Essa dualidade me acompanhava. Esperança de reconstruir laços e medo de que nada pudesse ser restaurado. E foi nesse estado de suspensão que percebi algo importante. O silêncio que antes me esmagava agora era aliado. Quanto mais eu aguardava, mais a tensão crescia, e mais evidente ficava que a verdade precisava explodir em um momento que não pudesse ser contido nem negado. Eu não sabia ainda quando, mas sentia que esse instante já se aproximava. O peso das provas que eu guardava era como carregar um segredo incandescente dentro do peito. Havia momentos em que eu sentia vontade de reunir todos os meus filhos, colocar o celular sobre a mesa e apertar o botão de play. Deixá-los ouvir com seus próprios ouvidos a traição de João, cada palavra fria, cada riso cruel. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida se insinuava. Será que eles estariam prontos para acreditar? Ou será que, mesmo diante da verdade, ainda escolheriam se apegar à mentira que os confortava? Esses pensamentos me acompanhavam em cada tarefa do dia. Enquanto lavava a louça, eu via a espuma escorrer pela pia como lembranças que não conseguiam se dissolver. Ao arrumar a cama, imaginava os lençóis como um palco branco onde tudo seria finalmente exposto. Era como viver entre dois mundos, o da espera silenciosa e o da revelação iminente. O contraste me corroía. Havia momentos em que a confiança se erguia em mim como um farol, iluminando o caminho com a certeza de que eu tinha a verdade em minhas mãos. Mas, logo em seguida, vinha a sombra da dúvida, insinuando que talvez fosse tarde demais, que os vínculos partidos não pudessem mais ser restaurados. Esse jogo entre luz e escuridão me mantinha em estado de alerta, como quem caminha por uma ponte estreita sobre um abismo, ouvindo o eco de cada passo. À noite, a tensão era ainda mais intensa. O relógio marcava as horas devagar, e cada tic-tac parecia me lembrar de que a decisão não poderia ser adiada para sempre. Eu fechava os olhos e via os rostos dos meus filhos ainda pequenos, correndo pela sala, rindo alto, pedindo meu colo. Em seguida, via os adultos, distantes, com os olhares frios que tantas vezes me atravessaram nos últimos anos. Essa transição de imagens me partia, mas também me fazia compreender que o passado não podia mais ser recuperado da mesma forma. O futuro, no entanto, ainda estava em aberto. E foi nesse equilíbrio frágil, entre confiança e incerteza, que comecei a perceber. A verdade, quando viesse à tona, não seria apenas minha libertação. Seria também um terremoto que abalaria cada um deles. E o impacto poderia ser mais devastador do que eu imaginava. O dia chegou sem aviso. Eu estava sentada à mesa quando decidi que não carregaria mais sozinha o peso daquelas revelações. Reuni meus filhos, e diante dos olhares desconfiados, coloquei o celular sobre a mesa. Não houve discurso longo, apenas um gesto simples. Apertei o play. A sala, antes preenchida por conversas superficiais, mergulhou em silêncio absoluto. As palavras frias de João ecoaram pelo ambiente como facas,
cada frase cortando o tecido da mentira que havia nos separado. Vi os rostos deles se transformarem. Primeiro a incredulidade, depois a dor, em seguida a vergonha. Marcos abaixou os olhos, Carla levou a mão à boca, como se tentasse conter um grito. Até mesmo João, exposto diante da própria voz, parecia não reconhecer o monstro que havia se revelado. Era um espetáculo de máscaras caindo, uma encenação que não poderia ser interrompida nem negada. Eu me mantive firme. Não havia raiva nos meus gestos, apenas uma serenidade conquistada a duras penas. Porque a verdade, quando enfim se mostra, não precisa de gritos. Ela se impõe por si só. A cada palavra gravada, senti como se anos de culpa e solidão fossem sendo arrancados de dentro de mim. Eu respirava fundo, como quem enfim abre a janela depois de muito tempo em um quarto escuro. Esse foi o instante em que compreendi que minha história não era apenas minha. Era também a de tantas pessoas que já foram silenciadas, acusadas injustamente, afastadas de quem mais amavam. E é por isso que tantas vezes sentimos vontade de curtir, comentar e nos inscrever em jornadas como esta, porque cada gesto se torna uma forma de dizer: eu também reconheço essa dor, e também acredito na força da verdade. Quando o silêncio retornou à sala, ele não era mais o mesmo. Não era o silêncio da exclusão, mas o silêncio pesado de quem reconhece seus erros e encara as consequências. Levantei-me com a dignidade de quem atravessou a sombra e encontrou a luz. E deixei claro, com meu olhar, que bondade não é fraqueza, que o silêncio, quando bem usado, pode ser a arma mais poderosa, e que ninguém jamais deveria subestimar a força de uma mulher que aprendeu a transformar dor em renascimento.